E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje dar continuidade à nossa aula aqui, falar sobre a questão do saneamento, né? Hoje nós vamos tentar fechar essa parte envolvendo a questão da higiene e segurança no trabalho, a questão do saneamento, e vamos para a parte 3 aqui. Lembrando que na primeira aula a gente falou sobre as definições, né, de que seria saneamento, a Lei 11.445, a gente chegou a falar parte dela. Falamos sobre a questão da água tratada, do esgoto, né? Da importância dos entes, né? Governo federal, estadual, municipal e distrital, trabalhar a questão do saneamento, né? E principalmente a responsabilidade do município, a gente falou da questão das concessionárias. Na parte 2, a gente começou a falar sobre as doenças relacionadas à questão ao saneamento básico, né? As doenças que são oriundas da falta de saneamento básico. A gente primeiro falou da, na parte 2 das origens parasitárias, né? Que está envolvida ascaridíase, amebíase, giardia, esquistossomose, malária, tenias. Essas são de origem o quê? Parasitas, né? Então, essas são um tipo de doença que a gente trabalhou na parte 2. E hoje, na parte 3, nós vamos começar a falar sobre as de origem bacteriana e de origem viral, para a gente fechar essas questões das doenças. E no final a gente vai falar sobre as medidas de controle. Vamos lá. Quando se fala de saneamento, a gente tem que falar da importância, né? O serviço de água tratada, coleta e tratamento de esgoto. Isso leva o quê? A qualidade de vida para as pessoas. Isso, consequentemente, é o quê? É saúde para a população. Então, quando o governo trabalha com investimento voltado para essa questão do saneamento, ele está trabalhando a questão da saúde pública, ou seja, redução de mortalidade infantil, redução de doenças, né? Melhoria na qualidade de vida e por aí sucessivamente. Algumas doenças relacionadas, né, continuar a falar agora na parte 3, relacionada com a falta de esgoto. Hoje nós vamos falar de origem bacteriana. A gente vai falar sobre a cólera, a campylobacteriose e a leptospirose. Quando se fala de cólera, a gente tem que dizer o seguinte: cólera está diretamente relacionado com saneamento básico. Essa imagem que apresenta no slide aí para vocês, aí no slide 5, vai dizer o seguinte: uma imagem do Haiti, logo depois do terremoto, né, as condições precárias que teve ali, a quantidade de pessoas que vão ser acometidos dessa doença, ligados o quê? A questão da água, certo? Lembrando que ela é uma doença de bactéria, então ali ela tem uma propagação pela água, às vezes não tem uma água tratada e toma água de qualquer maneira, e isso, consequentemente, ela impacta muito grande a questão da mortalidade nas pessoas. Depois a gente tem a campylobacteriose, né? Que está ligada principalmente a fezes de suíno, aves, bovinos, ovinos, muitas das vezes assintomático, né? E ela está ligada à questão de alimentos contaminados e água, ou seja, não fez a higienização correta do alimento e a pessoa ingere isso, consequentemente pode vir a ter esse tipo de doença, né? Ligada a essa bactéria, né? É uma infecção gastrointestinal, mais comum no mundo, essa campylobacteriose, né? Ela geralmente tem diarreia severa, sangue, às vezes na presença de fezes, dores abdominais, febre, náuseas, isso aí são alguns sintomas, né, relacionados a isso. Na questão de bactéria também, a gente pode falar leptospirose, né, que está diretamente relacionado, por exemplo, os sinais diretamente relacionados com a falta de saneamento, né? E geralmente quando tem uma chuva, um alagamento, alguma coisa, aquilo se propaga a tal ponto, e tem inseto, tem tudo, né? Que seria conhecido, entre aspas, urina de rato. Quais são os sinais dela? Febre alta, dores musculares, dores abdominais, dor de cabeça, icterícia, hemorragias na pele, mucosa, vômito, diarreia, entre outros, né? Como que se dá o contato? Urina de animais infectados, né? Aí eu tenho um rato, mas tem outros também que pode estar acontecendo. E geralmente acontece após grandes enchentes, inundações, né? Isso pode ser acometido, então, da leptospirose. Então, a de origem bactéria são essas três que a gente acabou de falar agora.
cólera, leptospirose e a campylobacteriose. Vamos falar agora de origem animal, melhor, desculpa, origem viral, ligada à questão do vírus. Hepatite A e a hepatite E. Hepatite A está ligada à família Picornaviridae, está ligada à questão da contaminação fecal-oral, ou seja, ligada à questão de alimentos mal preparados, água contaminada, frutas contaminadas, saladas, né? Um ambiente de poluição, né? E ali a pessoa defeca aquilo ali, a pessoa não tem uma higienização correta das mãos ou do alimento, e isso acaba ingerindo essa questão. Por isso, fecal-oral, hepatite A. Nós temos também ligada à questão da hepatite A, os sintomas, né? Infecção do fígado, náuseas, vômitos, dores no corpo, abdômen, dor de cabeça, icterícia. 70% desses casos são assintomáticos, né? E ele elimina o vírus. Porém, às vezes existe casos mais graves, por exemplo, 1% que pode desenvolver uma necrose hepática que leva a pessoa à morte. Aí tem um gráfico aí no mapa mundi que estou apresentando para vocês que vai dizer as taxas relacionadas, por exemplo, alta, que está ligada à questão dessa mostarda, no qual o Brasil faz parte dessa, observa a questão mostarda, né? A questão mais bege claro aí está ligada à questão intermediária e baixo branco. Observa o quanto que os países mais pobres são afetados, a África, o continente sul-americano, né? Parte do asiático, isso ligado o quê? À questão da hepatite A. Isso, consequentemente, são mais pobres que está ligado à questão do saneamento básico. Doença hepatite E, da família Epiviridae, também fecal oral contaminado por água, né? Suínos e javalis, principalmente questão de carne de porco, né? Hepatite aguda, autolimitante e muito cuidado com a questão da gestante. Cortou aí, mas está ligado à questão da gestante. Hepatite E também tem em grande parte do mundo, a gente observa aqui, ó. Você tem a parte mais aqui de mostarda mais avançado, você tem principalmente no continente africano, aqui nessa região aqui. Você tem mediano, a parte mediana ou mais baixa, vamos dizer assim, aqui a parte clara, bege clara, e o branco, índices baixos, certo? Então aqui a gente falou em parte essa questão viral. Dentro dessa questão viral, a gente vai falar agora dessa imagem que você está vendo no slide aí, desse mosquito aí que causa o terror, que é o Aedes aegypti, né? A maioria da propagação da dengue, da chikungunya e da zika está diretamente relacionado que à falta de saneamento. E geralmente acontece o quê? Em famílias de baixa renda e locais também onde não tem uma higiene correta, né? Independente da classe social. Ele não escolhe, né? E geralmente esses locais onde não tem o saneamento, não tem uma higiene, uma coleta correta, não tem uma higiene correta, vai ter o quê? Propagação de vetores, como mosquito, ratos, barata e por aí sucessivamente, insetos em geral. E o mosquito Aedes aegypti, ele é uma ameaça para a saúde pública e envolve até a questão, por exemplo, do próprio trabalho. Um trabalhador acometido de dengue ou de zika ou de chikungunya, ele fica impedido de trabalhar, às vezes, uns dias aí. Então, isso, querendo ou não, são situações ligadas, muitas das vezes, à questão do saneamento. E quando se fala do Aedes, a gente tem que falar no caso das crianças, né, da microcefalia. Que as crianças que nascem com microcefalia, às vezes, devido à questão da dengue, do Aedes aegypti, entendeu? Existe algumas buscas soluções, né? Melhor, existe algumas buscas, né, por soluções dessa questão do Aedes, mas a gente sabe que isso ainda precisa avançar muito, né? A gente sabe que a gente está num período crítico, agora terminou a chuva e está tendo sol ainda, então a dengue está se proliferando e muitos poder público esqueceu, às vezes tem um ambiente de trabalho de falar sobre isso, da higienização, da limpeza correta, né? Então a gente tem que ficar atento quanto a isso, você como futuro técnico de trabalho, você tem que entender que isso é importante, você trabalhar essa questão da higienização e da limpeza, né, e para evitar esse tipo de doença, né? A gente sabe que a principal meio de proliferação do Aedes é a água parada, pneus, vasos, copinho plástico e outros recipientes de céu aberto, né?
e às vezes ele coloca ali o óvulo dele, ele passa até um ano ali, tem estudos relacionados a isso, né? Então tem que ter um processo de higiene muito correto, muito rigoroso quanto a essa questão da dengue, melhor, do Aedes, né? E suas doenças oriundas, né? Que é a zika, a dengue, a chikungunya, a febre amarela, né? Eles são conhecidos, essas doenças, como arbovirose, que está ligado diretamente ao mosquito, né? São mais presentes em lugares sem saneamento. Esses três vírus, a gente falou, chikungunya, zika e dengue, são os mais populares no momento, mas a gente sabe que tem a febre amarela, né? Que tem outros também. E a proliferação desse mosquito envolve o quê? O coletivo, toda a população, seja ela a sua família, seja ela o seu ambiente de trabalho, seja ela o seu bairro, seja ela o seu setor, seja ela o seu município, o estado e até o país, certo? E como prevenir? E a prevenção para isso? Tem? Tem sim. Por exemplo, não jogar entulho e lixo nas ruas, é um local inapropriado. Lutar para acabar com as poluições de córregos e rios, né? Eliminar todos os focos de águas paradas, remover os lixos dos quintais, dos ambientes de trabalho, separar, limpar as calhas, as canaletas, os ralos do ambiente de trabalho, ou então da sua casa, do local onde isso pode provocar uma água parada. Então, isso tudo são medidas preventivas, que você pode trabalhar isso no seu ambiente de trabalho amanhã, quando você estiver atuando. Nos casos mais suspeitos, né, quando a pessoa pode ser acometida de uma dessas questões, dessas doenças, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Quais são os sintomas, né? Os sintomas são febre alta, tontura, náuseas, né? Vômitos, dor de cabeça nos ossos, nas articulações, atrás dos olhos, né? Petecas, ou seja, manchas vermelhas no corpo, né? Perda do paladar, apetite, né? Nos casos de dengue hemorrágica, sangramento pelo nariz, boca, gengiva, aí já é uma dengue mais agressiva, né? Então são exemplos a gente pensar quando se fala nesse tipo do saneamento das doenças que a gente falou, desde a questão da origem parasitária, bacteriana, a questão viral, né? E do arbovírus, que envolve a questão do chikungunya, são medidas que a gente tem que tomar no nosso ambiente de trabalho. E é isso que eu quero que você faça amanhã, no seu ambiente de trabalho. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Tem um exercício aqui que eu quero que você faça ele. O número 1, eu quero que você... Vou disponibilizar esse link para você. Você vai ouvir esse pequeno vídeo, vai responder. Por que saúde está relacionada com saneamento? Você vai responder isso no seu caderno. A 2 é para você descrever algumas medidas de prevenção que a segurança do trabalho pode adotar para guardar a saúde e segurança dos trabalhadores. E a 3 é assim, você conhece alguém que já ouviu, você conhece alguém ou já ouviu falar que foi acometido de algumas das doenças nas quais estudamos? O que aconteceu? Foi curado? Teve sequelas? Responde lá no seu caderno para mim, por favor. Tudo bem? Aqui está a nossa bibliografia. E por hoje é só, mas tem um exercício que eu vou deixar na plataforma e também no grupo.